A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos, pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra do medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é... Então veja, essa questão envolve várias coisas, como transformação, né, de litro para mililitro, de centímetro para metro, de metro para litro. Envolve também regra de 3, e até um pouco de notação científica, que eu até vou usar quando você tem muitos zeros, essa coisa. Então vamos fazer por etapas essa questão. Primeira coisa que eu preciso saber, qual que é a dosagem total que a criança vai tomar, né? Então veja, ela vai tomar, se você ler com atenção, 500 mg para cada quilograma de massa do paciente. E depois, por 5 dias, sabendo que a criança pesa 20 quilos. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa é a dosagem. Tá? Então eu vou ter que fazer uma regra de 3 para saber quanto que ela pode tomar em relação ao peso. Então na regra de 3, nós temos as grandezas, né? Essa primeira regra de 3 que eu vou fazer, ele vai ter o quê? Ó? Miligrama por quilo. Então, miligrama por quilo. Então, ele diz que eu posso aplicar no máximo 500 miligramas para cada quilograma do paciente. Então, veja. 500 está para 1 quilo, assim como o que eu quero saber, quantos miligramas para 20 quilos. Então, a primeira regra de 3 é essa. Quanto que eu posso aplicar por dia para esse paciente que pesa 20 quilos? Multiplico em cruz, x igual a 500 vezes 200. Agora eu vou começar a usar a notação científica. X é igual, olha, 5 vezes 2, 10, vezes 10 ao cubo, porque tem 3 zeros, né? Na verdade, isso aqui é quanto? Olha, aqui vai ficar 10 vezes 10 ao cubo. Então, isso aqui, na verdade, nada mais é do que 10.000. Certo? 10.000. Que é 10 vezes 10 elevado à terceira. Aqui tem 3, mais um daqui 4. 4 zeros. Muito bem. Só que essa dosagem é diária, né? Eu preciso de fazer isso por 5 dias. Tomar esse remédio por 5 dias. Então, a dosagem total vai ser o quê? 10 vezes 10 ao cubo, voltando à notação científica, vezes 5. Então, a dosagem vai ser o quê? 50.000, ou 50 vezes 10 ao cubo, mg. Miligramas. Essa é a dosagem total. Agora, eu vou me preocupar com o frasco agora, né? Ele me dá uma nova informação que 1 grama ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Então, olha, ele fala isso, ó, informação do enunciado.
Quais são as grandezas aqui agora? A grandeza grama e o centímetro cúbico. Então, ele me diz que 1 grama ocupa 1 centímetro cúbico. Eu quero saber quantos centímetros cúbicos vai ter, né? Vai ser ocupado pelaquela dosagem. Aqui a dosagem eu tenho em mg. Então, a dosagem eu tenho em mg. Eu preciso primeiro converter para grama. Então, 50.000, né? 50 vezes 10 ao cubo. mg tem quantos gramas? Né? Ou 50.000 mg tem quantos gramas? Como é que eu faço isso? Eu tenho que dividir, né, esse valor por 1000. Então, antes de colocar aqui na razão, eu tenho que dividir. Então, como eu tenho 50.000 mgs, antes de pôr na regra de 3, aqui é mg. Quantas gramas tem? Então, basta dividir por 1000. Tá? Vocês lembram das coisas centímetro, decímetro, metro? É a mesma coisa, né? Então, eu vou ter 50 gramas. Eu dividi 50.000 por 50. Então, se 1 grama tem 1 centímetro cúbico, 50 gramas, já convertido, possui quantos centímetros cúbicos? X igual a 50 centímetros cúbicos. Outra medida que eu tenho. Tá? O volume que eu vou precisar é 50 centímetros cúbicos. Muito bem, vamos continuar. Aqui existe uma decoreba, uma coisa que eu tenho que saber. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, isso é decoreba. 1 metro cúbico, 1000 litros. Eu tenho uma outra regra de 3, né? Com as seguintes grandezas agora. Metro cúbico e litros. Eu quero saber quantos litros eu preciso para colocar aquela dosagem, né? Então, 1 metro cúbico cabe 1000 litros. O que eu tenho aqui? Eu preciso saber o X, ok? Só que aqui eu tenho 50 centímetros cúbicos. Então, eu tenho 50 centímetros cúbicos. Poxa, eu preciso saber em metro, ó. Aqui está em metro. Não posso jogar os 50 aqui. Eu tenho que transformar 50 centímetros cúbicos em metros. Como que se faz isso? Olha, quando eu tenho centímetros para metro, o que a gente faz? Olha, daqui, centímetros para metros, você divide isso por 10, né? Depois você divide por 10 de novo. Centímetros cúbicos para metros, você também vai dividir 2 vezes, mas não é mais por 10. Como é cúbico, você vai dividir por 1000 na primeira, para achar o decímetro cúbico, depois você vai vir para o metro, dividir por mais 1000. Então, centímetro cúbico para metro cúbico, você tem que dividir por 1 milhão. Então, centímetros cúbicos. Então, tem aqui, olha, 50 centímetros cúbicos. Para achar para metro cúbico, eu vou dividir isso aqui por 1 milhão. 1 vezes 10 elevado à sexta potência. Ok? Então, quanto que dá esse valor aqui, ó? 50 dividido por 1 milhão.
vai ficar 50 vezes 10. Ó, menos 6. Por quê? Porque aqui não seria 10 elevado a 0, que dá 1. 50 vezes 10 elevado a 0 é 1, né? Então, aqui você divide o valor, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente. 0 menos 6 é menos 6. Então, vai ficar 50 vezes 10 a menos 6. Agora eu vou fazer a regra de 3. X é igual a 50 vezes 10 a menos 6, multiplicado por 1000. 1 vezes 10 ao cubo. Quanto é que dá isso? 50 vezes 1, 50. Conservo a base. Somos expoentes. Menos 6 mais 3, menos 3. Só que litros, né? 50 vezes 10 é menos 3 litros. Eu quero a resposta em mililitro. Então, eu tenho agora que fazer uma conversão de litros para ml, mililitros. De litros para mililitros, como é que faz de litros para mililitros? Você vai ter que litros para mililitros. Então, veja, ó, 5 vezes 10 a menos 3, você vai ter que multiplicar, porque vai dar mais, né? Por 1000, por 1 vezes 10 ao cubo, que é 1000. Transformação de litro para mililitro, multiplica. 50 vezes 1, 50. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3, conserva a base. Soma-se os expoentes. Menos 3 mais 3, 0. 50 vezes 10 a 0, que é 1. Então, a resposta aqui é 50. 50 mililitros, ml. Então, pode marcar aqui B de batata. Então, essa questão envolve regra de 3, né? Apliquei a regra de 3 para saber a dosagem, multipliquei por 5, tem um valor em miligramas, ele me deu uma outra informação, de miligramas, que seria 50.000, passou a ser 50, com essa informação eu achei 50 centímetros cúbicos. Eu tenho essa decoreba, os 50 centímetros cúbicos, como é ao cubo, né? É volume, eu passei para litros dividindo por 1.000.000. Achei esse valor em litros, e de litros eu passei para mililitros, multiplicando por 1000. Okay? Assista um vídeo novamente, mas não é um bicho de 7 cabeças.